E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar agora a aula 10, na qual nós faremos o estudo analítico das imagens geradas por espelhos esféricos. Aquelas imagens que na aula anterior, né, nós estávamos construindo usando lápis e régua no papel, né? Eu mostrei para vocês alguns vídeos, né? Espero que tenha dado certo, que vocês tenham se divertido. É, e depois, já no começo desse vídeo, queria dizer que agora no final dessa semana, que já deu tempo de vocês estudarem a construção de imagens feita no papel, eu gravei um outro vídeo mostrando para vocês uma maneira de conferir se as construções de vocês estavam corretas usando o GeoGebra. Então eu disponibilizei uma montagem no GeoGebra que eu fiz rapidinho para vocês, tá? O link para a página vai estar aqui na descrição e eu vou colocar agora o link do vídeo no qual eu explico para vocês, tá? Sobre como utilizar essa ferramenta. Não tem segredo nenhum, é só arrastar um pontinho lá, beleza? E durante essa aula eu vou usar bastante para a gente ir conferindo os cálculos que a gente fizer e tudo mais. Beleza? Muito bem, então. Como que nós iniciamos o estudo analítico das imagens? Fazer um estudo analítico das imagens é, na verdade, fazer um estudo usando a álgebra, usando a aritmética, usando números, certo? Então, antes de mais nada, nós precisamos estabelecer os nossos referenciais e as nossas convenções para estudar essas imagens, certo? Muito bem, como vocês viram, nos espelhos côncavo e no convexo, em certa medida também, tá? A posição que a imagem é formada em relação ao espelho depende da posição do objeto. Não é igual no espelho plano, em que você tem a imagem e o objeto sempre simétricos em relação ao espelho, né? Beleza? Então a posição da imagem se altera. Além disso, você tem outras propriedades da imagem que se alteram também, como o tamanho, orientação e a natureza da imagem, né? Beleza? Isso tudo depende do que? Da posição do objeto. A posição do objeto nada mais é que a distância que o objeto está do espelho, beleza? A referência, já vou colocar isso aqui, a referência que a gente usa para medir distâncias quando a gente está estudando espelhos esféricos é o vértice do espelho, tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo, beleza? Se for para colocar um ponto, é o vértice, que é onde está o espelho. Então, se você medir a distância do espelho até o objeto, nós temos a posição do objeto que a gente representa pela letra P. Aqui no nosso curso a gente vai representar pela letra P minúscula, beleza? E aí, se você medir a distância, usar a mesma referência e medir a distância que a imagem está do vértice do espelho, você tem a posição da imagem, beleza? Tá? Como vocês podem ver aí, nós temos nesse exemplo um caso em que o objeto está atrás do centro de curvatura e a imagem está sendo formada entre o centro de curvatura e o foco, e essa imagem é menor do que o objeto. Só de bater o olho nessa representação gráfica aí, que é facilmente conseguida fazendo com lápis, né? A gente consegue perceber isso, tá? Então, talvez seja interessante também que a gente possa comparar os tamanhos do objeto e da imagem, tá? Como uma forma de encontrar dependência com a relação, né, entre a posição da imagem e a posição do objeto. Então, o que eu estou querendo dizer, falei de um jeito meio embolado aqui, desculpa, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é que o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a relação entre eles está diretamente relacionada com a relação entre o P e o P', que é a posição do objeto e a posição da imagem, respectivamente. Nós chamamos o tamanho do objeto, né, ou a altura do objeto, nós chamamos de Y, enquanto o tamanho ou a altura da imagem nós chamamos de Y'. Beleza? Uma outra medida que é extremamente importante, tá? E que estará relacionada com a relação, relacionada com a relação entre o Y' e o P' e o P e o Y, tá bom? É o foco do espelho, certo? A distância focal do espelho.
como que é definida a distância focal do espelho? É a distância entre o foco e o vértice, beleza? Lembrando que o foco ele é o ponto médio do segmento que tem extremidades no centro de curvatura e no vértice. Então, se você pegar a distância do foco para o vértice, tem uma distância focal, e do foco para o centro de curvatura também tem uma distância focal. Beleza? Então, esses são os símbolos que nós vamos utilizar para fazer o estudo analítico, e nesse slide aqui nós temos o que cada um deles representa. Beleza? Então, isso aqui é bem direto, é só dar nome para cada uma dessas medidas aí, beleza? Você não tem que se preocupar muito com unidade de medida, por quê? Porque todos esses símbolos que eu elenquei aí, essas grandezas, na verdade é a mesma grandeza física, é um comprimento, certo? Então, quando tiver uma relação matemática entre eles, a única coisa que você tem que tomar cuidado é que todos estejam na mesma unidade quando você vai fazer o cálculo, tá? Não é necessário que esteja em uma unidade de medida específica, tá? Muito bem, continuando. Continuando com as nossas referências, tá? Então imagina aqui que eu tenho um espelho côncavo, tá? Tá representado aí. E aí, ali eu tenho o vértice. Primeira coisa, tá? Se a luz incide do lado direito, o que vocês vão perceber? O vértice ele é a origem do sistema de referência, e perceba para onde que a posição está aumentando, ó. É sempre a partir do vértice para a região da onde a luz incide, ou seja, a região que está na frente do espelho. Todos os pontos que estão na frente do espelho, se você anotar uma medida de distância em relação ao vértice, essa medida, quando eu falo de medida de distância, não é tão correto falar, é mais a posição. Se você representar uma posição que está na frente do espelho, você estará representando uma posição que é positiva, certo? Está do lado positivo do eixo, é isso que eu quero dizer, beleza? Tá? Então, a primeira coisa importante aqui é observar o foco. Note que o foco ele está na frente do espelho, portanto, numa região em que a posição é positiva. Então, a posição do foco é positiva. Isso quer dizer que, para um espelho côncavo, nós consideramos a distância focal como sendo positiva. Tá? Se a gente for escrever a distância focal na hora de fazer cálculo, respeitando a convenção e o nosso referencial, ele tem que ser positivo. Beleza? Muito bem. E o que acontece com as outras medidas, né? Posição de objeto, posição de imagem. Como que eu percebo essas coisas? Bom, o objeto sempre vai estar na frente do espelho, né, gente? Isso é uma coisa que a gente toma como óbvia, mas é bom falar. O objeto sempre vai estar na frente do espelho. Então a posição do objeto sempre vai ser positiva. Tudo bem? Tá? E a gente sempre vai posicionar o objeto de forma direita em relação ao espelho, ou em relação ao observador. Tá? O que eu estou querendo dizer é, você não planta bananeira para se olhar no espelho, certo? Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Meio besta, mas enfim, você sempre vai estar numa orientação direita, tá? Quando você estiver observando alguma coisa no espelho. O objeto estará, tá? O que isso quer dizer? Que se o objeto for posicionado atrás do centro de curvatura assim, tá? Dá uma olhada, se eu for medir a altura dele, olha o eixo Y aqui, ó, que mede tamanho de objeto e de imagem. Ó, a partir do vértice onde eu tenho zero, tá vendo? Eu estou indo para a parte positiva aqui do eixo Y. Então, quando a imagem for invertida, por exemplo, imagina que eu tenho aquele objeto que eu desenhei e a imagem deu aquela ali. Tá fora de escala, mas não importa. O que acontece com essa imagem? Ela é uma imagem, veja que a posição dela, ó, tá na frente do espelho, então numa região em que a posição é positiva, tá? Se a imagem está na frente do espelho, nós vimos na aula passada que ela é uma imagem real. Então, o que isso quer dizer? Que toda imagem que é real tem a sua posição como sendo um valor positivo. Sempre que a posição da imagem resultar num valor positivo, ela é uma imagem real, certo? Beleza? Então você não precisa ter desenho nenhum. Só com cálculo. Você faz o cálculo, o pelinho deu positivo? Já sei que essa imagem é real. Beleza? É a mesma coisa o tamanho da imagem, ó, o y'. Você calculou o y', olha o que aconteceu com ele, ó. Negativo, valor negativo, tá? O que isso quer dizer? Que a imagem é invertida. Então, se o y' deu negativo, a imagem é invertida. Mas nós podemos também ter o caso em que a imagem é formada atrás do espelho. Por exemplo, no espelho côncavo, quando você coloca um objeto entre o foco e o vértice, né? Certo?
Esse daí era o exercício 2 da aula 10, né? Se você coloca um objeto entre o foco e o vértice, a imagem vai dar atrás do espelho. Ela é uma imagem virtual. Por quê? Se você pegar a posição dele aqui, ó, o pelinho é isso daqui. É esse valor. Dá uma olhada. Do zero eu estou indo no sentido contrário ao meu referencial que está aqui, ó. Então, o pelinho vai ser negativo, tá? Isso faz com que a imagem seja virtual, beleza? E no caso, o y' deu positivo. Se o y' deu positivo, quer dizer que a imagem é direita, tá? Então, só recapitulando, tá? Se o pelinha der positivo, a imagem é real. Se o pelinha der negativo, a imagem é virtual. Então, o pelinha está relacionado com a natureza da imagem, beleza? Tá? Se o y' der positivo, quer dizer que a imagem é direita. E se o y' der negativo, quer dizer que a imagem é invertida. Então o y' está diretamente relacionado com a orientação da imagem. Beleza? Tá? Professor, faltou uma propriedade aí, que é o tamanho. O tamanho da imagem. O tamanho da imagem, o que você vai fazer? Comparar os valores de y' e de y, né, gente? Tá? O y', ou melhor, o módulo de y'. Por que eu estou falando do módulo de y'? Porque se der negativo, como você quer comparar o tamanho, você quer comparar o valor absoluto da altura da imagem com a altura do objeto, certo? O sinal na altura da imagem só denota a orientação dela, tá? Não é um valor algébrico, beleza? Então, tipo, -3, tá? Não é uma imagem menor do que 2, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. E -3 é uma imagem maior do que uma imagem que mede 2, só que -3 é uma imagem que está invertida. Seja qualquer a unidade aí, tá? Que eu estou pensando. Deu para entender? Então, se o y' der, por exemplo, você tem um objeto de 10 centímetros e o y' deu 5, tá? Ou -5 centímetros, tá? Quer dizer que o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. É isso que eu estou querendo dizer. Você olha o número ali e compara, tá? Muito bem. Esse mesmo raciocínio do referencial, a gente pode atribuir ao espelho convexo. Eu não vou repetir tudo que eu fiz ali, porque se a gente quer usar o mesmo referencial, e a gente quer, para não ter que ficar, imagine, ter um referencial para o espelho côncavo e um referencial para o espelho convexo. Então, se a gente quer fazer isso, a única coisa é só eu mostrar para vocês o que de diferente tem no espelho convexo. O que tem de diferente no espelho convexo é o fato de que o foco está atrás do espelho. Então dá uma olhada, o que acontece com esse foco? Tá? Ele está numa posição negativa, atrás do espelho. Entendeu? Então essa é a única diferença no espelho convexo. Vai tratar de espelho convexo, você coloca o foco negativo. Beleza? Que aí o cálculo vai dar certinho. O resto é tudo igual. Beleza? No espelho convexo também, tá? No espelho convexo, se o pelinha der negativo, quer dizer que a imagem é virtual. Se o pelinha der positivo, não vai dar positivo. Nós vimos no vídeo lá, né? Não tem como ter imagem real gerada por um espelho convexo. Tá bom? Muito bem. E agora, como que eu relaciono cada um desses dados aí? Certo? Como que eu relaciono cada um desses dados? P, P', F, Y' e Y. Esses 5 comprimentos aí importantes, tá? Por meio da equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, também tem gente que chama assim, equação de Gauss, tá? Então imagina aí, novamente, aquela situação do início da aula, tá? De um objeto que está atrás do centro de curvatura, tá? E a imagem, então, dá entre o centro de curvatura e o foco, e ela é menor, né? Beleza? Eu vou mostrar para vocês qual é a ideia só, não vou deduzir, tá? Depois a gente pode ter um vídeo que tem a dedução, mas acho que nem é tão importante assim, tá? Eu só vou mostrar da onde que vem essa ideia, beleza? Então, vamos tirar isso daqui. Imagina que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo é importante por quê? Porque ele tem várias coisas relacionadas aqui. A base dele é P, né? Certo? Como vocês podem ver. E a altura dele é Y, né? Tipo, P é a posição do objeto e Y é a altura do objeto. Agora dá uma olhada nesse triângulo aqui, tá? Esse triângulo é interessante por quê? Porque a base dele é P' e a altura dele é Y'. E esses triângulos são semelhantes. Acho que dá para ver que está claro aí. Por quê? Esses dois ângulos aqui são iguais, certo? Por causa do raio de luz que está incidindo ali no vértice.
eu tenho esses dois triângulos, esses dois ângulos aqui que são iguais também, são retos. Então o outro ângulo aqui também, esse outro ângulo aqui também são iguais, tá? Então esses dois ângulos, esses dois triângulos são semelhantes. Daí a gente já tira uma relação que na verdade a gente já sabia lá da primeira aula de ótica, na qual eu tratei da câmera escura, a relação entre posição de imagem, posição de objeto, tal. Lembra? Tá? Depois eu vou colocar ela aí. Mas tem outros triângulos também que eu posso pegar. Por exemplo, esse triângulo amarelo ele é interessante por quê? Né? Porque na base dele eu tenho a distância focal e aqui na altura dele eu tenho, né, a altura do objeto. E aí a gente pode pegar esse outro triângulo aqui cuja base é P', né? E a altura é o quê? Y mais Y'. E eles são semelhantes também, certo? Eu estou mostrando aí 4 triângulos, 2 pares de triângulos semelhantes, mas tem um monte, hein, gente? Tá? Então aí você pega todos esses triângulos aí, brinca com eles e tudo mais, os alunos espertão aí, ó, se diverte, tá bom? E chega em qual equação? Nessa belezinha aqui, olha só. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma informação em relação ao espelho, por exemplo, qual é o raio de curvatura ou qual é a distância focal, tanto faz, e a posição do objeto, você consegue tirar qual é a posição da imagem. Entendeu? Então, se você só souber essas duas informações, você já consegue determinar todas as propriedades da imagem. Claro que você vai precisar de uma outra equaçãozinha, que é aquela que a gente encontra usando a semelhança de triângulo desses triângulos azuis aí, que é essa equaçãozinha aqui, certo? Y' sobre Y igual a menos P' sobre P. Tem aquele menos ali que é só para a gente corrigir e manter as nossas convenções. Aquelas convenções de Y' maior do que zero quer dizer que a imagem direita, menor do que zero quer dizer que a imagem é invertida e pá. Tá bom? Tem um outro dado que é interessante no caso dos espelhos esféricos, né? Porque como eles geram imagens de tamanhos que podem variar, né? Aumenta, diminui, tanto faz. Nós temos uma outra característica que é o chamado aumento linear, que eu acabei de ver que faltou um detalhe muito importante aqui, que é o módulo, tá? Normalmente a gente vê em módulo, isso daí. Beleza? Tá? Esse aumento linear, tá, gente? É um dado que eu nem vejo muito sentido em ficar dando nome para ele. Tem gente que acaba decorando como uma fórmula e blá blá blá. É a razão de proporcionalidade entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Entendeu? Tipo, se a imagem for 2 vezes maior do que o objeto, vai dar 2 isso aí. É só você ver. Tipo, você tem uma imagem que é 12 e o objeto é 6. Vai dar 2. O que isso quer dizer? Que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Você entendeu? Se der, então, maior do que 1, esse aumento linear, quer dizer que a imagem é maior. Se der menor do que 1, quer dizer que a imagem é menor. Entendeu? E aí, se você tiver informação, por exemplo, eu tenho um caso em que o meu espelho está dando uma imagem que é 4 vezes maior do que o objeto. Então, você sabe que y' sobre y, o módulo, né, dessa razão, dá 4. Beleza? Ah, não, a imagem deu 4 vezes menor. E aí, é só você inverter a operação, tá? Então, se é 4 vezes maior, se é 4 quando é 4 vezes maior, quer dizer que vai ser 1/4, 1 dividido por 4, quando for 4 vezes menor. Beleza? Tá? E outra, esses casos aí também você pode escrever assim, ó. Tá? Você pode transpor essa informação para álgebra assim. Ah, e a minha imagem é 4 vezes maior do que o objeto. E aí o que você faz? Passa o y dividindo lá. Olha que belezinha. Você tem. Nossa senhora, ficou feio pra diabo isso aqui, bicho. Mas enfim, vocês pegaram a ideia aí, certo? Fechou? Vamos colocar assim, ó. Pronto. Tá bom? Muito bem. Então, olha só que bonitinha a nossa aula, super curta, né? Vamos ver os exercícios aí? Bora lá. Tudo bem. Vamos começar com o nosso primeiro exercício aqui. Primeiro exemplo. Uma vela de 4 centímetros de altura. Ei, peraí, vamos anotar esses dados já, né? Ó, o Y é 4 centímetros, concorda? Se encontra a 10 centímetros do espelho côncavo, cujo raio de curvatura mede 30 centímetros. Opa, pera lá. Então, está a 10 centímetros do espelho. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, quer dizer que a posição do objeto é 10 centímetros.
né? E o raio de curvatura desse espelho côncavo é 30 centímetros. Tá? O que a gente tira de informação desse raio de curvatura ser 30 centímetros? Lembrando, a distância focal é sempre a metade do raio de curvatura. Então quer dizer que a distância focal do espelho côncavo é 15 centímetros. E nesse caso é positivo. Por que é positivo? Porque trata-se de um espelho côncavo. Beleza? Ó, se o espelho é côncavo, o foco tem que ser positivo. Beleza? Continuando com a leitura do enunciado. Determine as características da imagem por meio da interpretação algébrica dos valores encontrados para a posição e a altura da imagem. Então não tem escapatória, a gente vai ter que fazer conta. Por isso que está escrito dessa forma o enunciado, tá? Por que eu estou querendo dizer, tá, gente? Deixa eu só mostrar uma coisa para você para você ver o quão importante é aquela parte do desenho geométrico da representação gráfica da imagem gerada por espelho côncavo. Isso é uma coisa que quando eu apresento em aula presencialmente e tal, tem muita gente que não dá bola, tá ligado, para essa representação gráfica. E é muito importante, porque às vezes você mata um exercício sem nem precisar fazer conta. Um exercício desse tipo, por exemplo. Tá? Se o enunciado fosse assim, ó. Uma vela blá, 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 determine as características da imagem. Se fosse só isso, determine as características da imagem. O que você pode fazer? Bom, o objeto está a 10 centímetros, né? Está a 10 centímetros. Nossa, não gostei disso aqui, né? Peraí. Isso. O objeto está a 10 centímetros e o espelho tem uma distância focal que é de 15 centímetros. Quer dizer que ele está entre o foco e o vértice. Certo? O que você pode fazer? Se liga, ó. Ah, o objeto está entre o foco e o vértice. Ó, esse daqui que é Isso aqui que eu estou mostrando para você, que é aquele negocinho do GeoGebra que eu compartilhei com vocês. Ah, vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Só lembrando. Ah, se o objeto está entre o foco e o vértice, deixa eu ver. Olha só. Se o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem dá, olha só, atrás do espelho, então é virtual. Ela é direita, porque está com a mesma orientação do objeto. E ela é maior. Acabou. Claro que na hora de uma prova lá você não vai ter um computador, um celular, né? Beleza? Mas você pode fazer o desenho na mão, pode fazer. O desenho, esse desenho que está aí é a justificativa da questão, inclusive. Beleza? Se ele pede só para determinar as características da imagem, você não tem que fazer conta nenhuma, né? Mas tem uns professores espertão que escreve assim, ó, determine as características da imagem por meio da interpretação algébrica dos valores encontrados. Aí não tem jeito, né? Beleza? Então vamos fazer o cálculo. Só dando um toque para vocês aí, ó, tá? Da construção. Deixa aqui, sai aqui, volta. Boa. Bora lá. Então como que eu faço? Então primeiro eu tenho que calcular o valor de P' e Y'. Basicamente é isso. E interpretar os valores, os resultados. Tá? O que eu vou fazer? Vou usar a equação dos pontos conjugados para calcular o P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí eu vou substituir os valores. O que eu tenho? Ó, o foco é 15, então no lugar do foco vai ficar 15. 1 sobre 15 é igual. 1 sobre a posição do objeto, que é 10, mais 1 sobre P'. Para isolar o P', o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 sobre 10 aqui e passar para o outro lado. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 15 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. Continuando. Aí eu tenho que calcular esse 1 sobre 15 menos 1 sobre 10. Tem várias maneiras de você fazer esse cálculo aí. Eu vou só relembrar com vocês. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Não tem muito traquejo com conta com fração, blá blá blá. Então vamos fazer pelo MMC, beleza? Ah, eu não sei qual que é o MMC de 15, 10, ai é 30, ai é 60, ai é. Todos esses. Multiplicam pelo outro. Se você não sabe, você multiplica um pelo outro. É só fazer vez. Faz um vezes o outro, tá? Então 15 vezes 10, 150, tá? Beleza? Se você não souber olhar assim, bater o olho e achar
um múltiplo aí, faz assim. Aí o que você vai fazer? Só para lembrar. Você pega o MMC, você vai dividir pelo número de baixo e depois o resultado você multiplica pelo de cima. Tá bom? 150 dividido por 15 é 10, vezes 1, 10. 150 dividido por 10 é 15, tá? 15 vezes menos 1, menos 15. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Continuando, quanto que vai ficar? 10 menos 15 vai dar menos 5 sobre 1 sobre 150. E do outro lado, 1 sobre P'. Deixa eu abrir uma clareira aqui. Maior, certo? Muito bem. E aí, como que a gente faz essa conta? Aí, meus, tem várias formas de você fazer. Eu costumo fazer assim, ó. Eu elevo os dois lados a menos 1, tá? Porque daí, quando você eleva uma fração a menos 1, é só você trocar o denominador com o numerador na equação, tá? Ou você pode multiplicar em cruz ali também, beleza? Tá? Então vai ficar assim, ó, multiplicando em cruz ali, passa o P', vai ficar menos 5 vezes P', que é igual a 150 vezes 1. Passo o menos 5 dividindo, 150 dividido por menos 5, quanto que vai dar o P'? Menos 15 dividido por 5 é 30. Tudo em centímetros. Beleza. Olha aí que belezinha, ó. Tá? P' deu 30 menos 30 centímetros. Gente, o que eu posso afirmar da minha imagem, considerando que o P' deu negativo? Se o P' deu negativo, quer dizer que a imagem é do tipo virtual. Tá? Imagem virtual. Então até aí tá certo, né? Com o desenho lá que a gente viu. Vou deixar pronto aqui, né? Vamos sempre fazer assim, ó. Beleza? A imagem é para ser virtual mesmo. Então beleza, então estamos no caminho certo. Tá? Vamos calcular o y' agora. Como que eu faço para calcular o y'? Eu vou pegar aquela expressãozinha que a gente já conhece já faz tempo, y' sobre y igual a menos P' sobre P. Tem outras formas de escrever essa equação aqui, né, gente? Não precisa nem falar, tá? Não vem depois me procurar e falar, eu escrevo y sobre y' é igual a menos P sobre P', professor. Tá certo? Lógico que tá. Beleza? Vamos lá. Ó, vou isolar o y' já. Vai ficar y' igual a menos P' que multiplica y sobre P, tá? Menos. O P' a gente acabou de encontrar, dá o menos 30. O y, que é o tamanho do objeto, só deixa eu relembrar aqui, 4 centímetros. 4 centímetros. Dividido por P, que é 10. Então, 30 aqui por 10 dá pra gente simplificar, né? Aí vai ficar menos 3 vezes 4, que é menos 12. Então, aliás, perdão, deixa eu dar uma... Ó, cortou aqui e aqui também, né? Porque menos com menos dá mais, certo? Então, y' deu 12 centímetros. Ok? 12 centímetros. O que eu tiro de informação da minha imagem olhando este resultado? Certo? Bom, o que nós percebemos aqui é que, primeiro, o y' é positivo. Então, se ele é positivo, quer dizer que a imagem é direita. Beleza? E o módulo do y', ou seja, o valor dele, deu maior do que o y, certo? Porque 12 é maior do que 4, então quer dizer que a imagem é maior. Imagem maior, tá? Aqui só deixa eu completar, P' é negativo. Por isso que a imagem é virtual. Então nossa imagem é do tipo virtual, direita e maior. Será que se eu fizer o desenho dá isso mesmo? Vamos ver. Virtual, direita e maior. Já era. Beleza? Então a maioria das questões é assim, tá, gente? Essa cadeira travou agora aqui, gente. Pera aí. Aí. Cadeira velha. Vamos lá. Muito bem. Então, terminamos nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo.
Esse aqui eu tinha falado para vocês, já que a gente ia fazer. Tá? É uma coisa bem interessante. Eu acredito que... Eu acho que é, então vamos lá. Mostre algebricamente que a imagem de um objeto que é posicionado exatamente sobre o foco de um espelho é imprópria. Que é isso, rapaz? A imagem de objeto que é posicionado exatamente sobre o foco é imprópria. Então, se eu pegar o objeto e colocar ele no foco, exatamente em cima do foco. Vou fazer isso aqui agora, vamos lá. Pego o objeto, coloco em cima do foco. Peraí. Pronto, está em cima do foco. Cadê a imagem? Vamos procurar aqui, ó, vamos ver. Ih, rapaz. Não... Nossa senhora, é lá do outro lado, vai, vamos ver lá do outro lado, lá, vamos ver, vamos procurar. Rapaz, não chega nunca esse negócio. E agora? Da hora, né? Os raios refletidos, gente, são paralelos, né? Eles não se encontram. Quer dizer, duas retas paralelas se encontram onde? No infinito. Isso que é uma imagem imprópria. Só que agora a gente tem que mostrar isso daí algebricamente, tá? Então, qual a informação que a gente tem? Qual é a posição do objeto quando ele está exatamente sobre o foco, né? Se ele está exatamente sobre o foco, a posição dele é exatamente igual à distância focal. Beleza? Tá? Igual à distância focal. E aí a gente vai tentar encontrar qual é o P'. Bora lá então. Equação dos pontos conjugados. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Tá? A equação dos pontos conjugados também ela tem um outro nome famigerado aí, tá? Galera que estuda por cursinho e tal, só vocês procurarem, beleza? Equação de Gauss, equação imprópria, vocês vão ver, tá? E dê suas risadas e pronto. Olha só, 1 sobre o foco é igual 1 sobre o P, que é a posição do objeto, mas é foco, então eu coloco foco também aqui, ó. Mais 1 sobre P'. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 sobre o foco e passar para o outro lado. E aí? Vai ficar assim, ó. 1 sobre o foco menos... Ah, não, gente, espera aí. Que coisa horrível. Vamos lá. Aí. Menos 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P'. Certo? Quanto que é 1 sobre o foco menos 1 sobre o foco? É zero. Então, peraí, deixa eu inverter um negócio aqui. 1 sobre P' tá dando zero. Nossa, professor, e agora, mano? E agora? Agora, olha, se liga. Essa interpretação que a gente vai fazer. Eleva a menos 1. Eleva a menos 1. Porque aqui é 0 sobre 1, certo? É tipo essa fração aqui, ó, que eu quero elevar a menos 1. E aí? Olha só que louco. Tá? Depois deixa os matemáticos xingar a gente, porque a gente tá fazendo isso aí. Mas tudo bem. Ó, P' é igual a 1 sobre 0. Uou, professor, que é isso, meu irmão? Pois é, mano. Não pode, né? A galera fala, ai, não pode, meu Deus, não pode. Não, de fato. A gente não vai resolver essa divisão. Mas esse valor aí, ele é um valor que tende ao quê? Porque você vai diminuindo o denominador, por exemplo, você faz assim, ó, 1 dividido por 2 dá meio, certo? O valor dá meio. Se você diminuir o denominador para 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então quer dizer que o resultado da divisão aumentou, se você diminuir o denominador. Por exemplo, de 1 você cai para meio. 1 dividido por meio, quanto que dá? 2. Então quanto mais você diminui o denominador, maior é o valor da divisão. E quando esse denominador vai para zero? O resultado dessa divisão tende para quanto? Tende ao infinito. Nossa, quer dizer que a posição da imagem
tende ao infinito. Qual foi a interpretação geométrica que a gente fez? O que acontece com duas retas paralelas, onde elas se encontram? No infinito. Certo? Da hora, né? Muito bem, veja que a gente ainda tem o mesmo resultado, usando a equação dos pontos conjugados e usando a representação geométrica. Muito legal. Então, pronto. Está demonstrado aí. Vamos para a questão 3. Vamos para o exemplo 3, para a gente terminar a nossa aulinha. Vamos lá. Exemplo 3. A distância entre um objeto e a imagem que um espelho convexo lhe conjuga é 48 centímetros. Certo? Muito bem. A imagem é 5 vezes menor que o objeto. Calcule o raio de curvatura desse espelho. Vixe. Calcule o raio de curvatura desse espelho. Muito bem. Então eu tenho um espelho convexo que está gerando a imagem de um objeto e a distância entre o objeto e a imagem é 48 centímetros. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, só para a gente relembrar, essa simulaçãozinha legalzinha dela que ficou, gente, é que quando você passa o objeto aqui pelo espelho, ó, blup, o espelho agora passa a ser um espelho convexo, certo? Então, basicamente é isso que a gente tem ali, ó, tá, gente? Tá? Então, veja que eu tenho aqui, ó, o objeto, eu tenho a imagem aqui, a distância de 48 centímetros é a distância entre eles, entre o objeto e a imagem, tá? O que você tem que tomar cuidado? A imagem gerada por um espelho convexo é sempre virtual. Pode ver, ó. Sempre virtual, sempre é atrás do espelho. Eu posso jogar o objeto lá, que a imagem continua sendo virtual. Beleza? Então isso é importante porque normalmente o que a galera acabaria escrevendo, fazendo a interpretação um pouco descuidada, digamos assim. Ah, se eu pegar o P e somar com o P' vai dar 48, certo? Porque o P é a distância. Aí, agora deixa eu desenhar que acho que é melhor, tá? Então, tipo, se eu tiver espelho convexo aqui, tá? Aí o meu objeto está aqui, minha imagem está aqui. Imagem, objeto. Beleza? Muito bem. Então isso daqui é P e isso daqui é P'. Tá? Então o que a galera normalmente escreveria, sem pensar? P mais P', meu irmão, dá 48. P mais P' dá 48. Porque a distância entre eles é 48 centímetros. Só que você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque o P', como trata-se de uma imagem virtual, ele é negativo. Como que você está somando P com o P' que é negativo e está dando 48? Você entendeu? Então tem que tomar cuidado na hora de escrever isso daqui. Que seria o mais correto aqui? Tá? P mais o módulo de P', né? Tá dando 48. Ou P menos P', porque você já sabe que o P' é negativo, então aí depois vai ficar um menos com menos aí, né? Vai dar 48. Aí beleza. Então essa é a primeira informação do enunciado. A segunda informação do enunciado é que a imagem, tá? Ela é 5 vezes menor, ou seja, 1/5 do objeto. E aqui eu não preciso me preocupar com o sinal, por quê? Porque o y' eu já sei que é positivo, já que a imagem ela tem que ser direita, no caso do espelho convexo, é sempre direita. Gente, com espelho convexo, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor do que o objeto, beleza? Sempre. Tá? Agora, com essas duas informações, eu tenho que chegar no raio de curvatura do espelho. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Bom, acho que o jeito mais direto é encontrar o quê? O foco. Porque a gente sabe que o raio de curvatura é o dobro do foco. Certo? O raio de curvatura é a distância do centro de curvatura até o vértice do espelho, né? Muito bem, para encontrar o foco, usando a equação dos pontos conjugados, eu preciso do P e do P'. Né? E eu não tenho nenhum dos dois. Muito bem, então vamos lá. Mas eu não tenho nenhum dos dois, mas eu tenho uma equação que relaciona os dois aqui, ó.
E se eu encontrar outra equação, eu terei duas equações e duas incógnitas. Aí fechou, né? Da onde que sai essa equação? Da relação entre as imagens aqui. Se eu passar o y dividindo lá do outro lado, olha só o que eu encontro. Y' sobre y é igual a 1/5. Ei, mas espera aí, y' sobre y é igual ao quê? Menos p' sobre p. Certo? Aquela relaçãozinha que eu tinha mostrado para vocês, que a gente na verdade já sabia lá da câmera escura. Certo? Muito bem. E aí o que eu faço? Eu posso isolar o P aqui, por exemplo, tá? Passo o P multiplicando lá, ó. Fazer uma multiplicaçãozinha em cruz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Passo o P multiplicando lá e o 5 multiplicando ali. E aí? Vai ficar assim, ó. P é igual a menos 5P', tá? Novamente, esse menos aí, tá certo, por quê? Porque a posição da imagem é negativa, tá? Porque a imagem é virtual. Então, eu já tenho minha segunda equação. Beleza? Vamos organizar aqui? Tipo um sisteminha mesmo. Ó, eu sei que P menos P' é 48. E eu sei que P é menos 5P'. Beleza? Vou escrever então no lugar do P na equação de cima, eu vou escrever menos 5P'. Menos 5P', menos P' é igual a 48. Menos 5 menos 1, menos 6P' é igual a 48. Então, P' é 48 dividido por menos 6. Quanto que vai dar? Menos 8 centímetros. Olha aí. Já encontramos o P'. Tá? Aí, com o P', eu posso voltar em qualquer uma daquelas equações, por exemplo, na de baixo, que diz que P é igual a menos 5 vezes P', e substituo o menos 8 no lugar do P'. E aí o P fica menos 5 vezes menos 8, menos... menos com menos... mais, né, irmão? 40 centímetros. Beleza. Então aqui eu tenho o P' e o P. Agora, basta a gente escrever a equação dos pontos conjugados, substituir o P e o P' e encontrar o foco. E aí a gente multiplica por 2 e acha o raio de curvatura. Essa questãozinha já é um pouquinho mais complicadinha, né, gente? Mas é da hora também, hein? Bora lá. O calorzão pegou, né? Bora lá então. Vou fazer dessa corzinha aqui mesmo. Ó. Vai ficar 1 sobre o foco é igual 1 sobre P, o P é 40, mais 1 sobre P', P menos 8, o P'. O próprio 40 aqui já funciona, né? 40 dividido por 40 dá 1. 40 dividido por menos 8 vai dar menos 5. Tá? Olha que belezinha. 1 sobre o foco é igual a 1 menos 5 menos 4, dividido por 40. Inverter os dois lados, elevou os dois lados a menos 1. O foco é 40 dividido por menos 4. Então o foco aqui está dando menos 10 centímetros. Ai, professor, é negativo. O espelho é convexo. Lembra? O espelho é convexo. Está certinho com a convenção aí que a gente já adotou. Beleza? Tá? E aí? Como nós sabemos que o raio é o dobro do foco, então o raio de curvatura mede 20 centímetros. Terminamos o último exemplo da nossa aulinha. Muito bonitinha, por sinal. Beleza? Professor, posso escrever o raio negativo? Pode também, não tem problema. O raio de curvatura, tá? Beleza? Eu coloquei positivo aí porque, assim, ele pediu qual é o raio de curvatura, quanto mede. Aí tanto faz, né? Beleza? Tá? Nesse caso aí, para esse tipo de pergunta, não vai ter uma consequência drástica você representar com o sinal ou sem. Beleza? Tá? Então, meus amores, é isso aí.
Fique esperto então. Provavelmente até entrar essa aula aí eu já mandei um recado para vocês explicando sobre a finalização desse bimestre, tá? A única coisa que eu queria dizer, se você está vendo essa aula e você perdeu o conteúdo do primeiro bimestre, do segundo bimestre, tá meio desesperado porque nossa, é muita coisa, tem um monte de aula lá e tal. Foca nesse bimestre vigente, no terceiro bimestre, e faz as atividades deste bimestre. Beleza? Certo? Os outros dois resolve. Faz esse bimestre. Tá bom? Me procura lá no chat, se tiver dúvida, qualquer coisa, tá? Pode me procurar, quiser marcar aí uma live pra gente tirar dúvida ou a gente trocar ideia. Tô aí, tá, gente? Beleza? A galera já fez isso umas semanas atrás aí. É, Se cuida, fica em casa, tá? Que o bicho ainda tá pegando aí. Mas eu espero que isso tudo se resolva o mais rápido possível. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e a gente se fala depois.